Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! É uma coisa que eu não consigo entender, pai. O que, filho? Acabei de ler um artigo que diz que existem mais adolescentes das novas gerações com menos dentes do que os das gerações anteriores. Certo? Qual é o problema? Você já aprendeu no telecurso que na natureza há um grande número de seres que, mesmo pertencendo à mesma espécie, têm diferenças individuais. Os seres humanos, por exemplo, podem ser altos, baixos, ter a pele clara ou escura, ter mais ou menos dentes e por aí vai. Sim, mas aqui diz que em muitos adolescentes os dentes do siso não aparecem. Como é que pode? Como assim? Eu quero saber como e por que as espécies mudam através do tempo. Então assista a nossa teleaula de hoje, que vai tratar da teoria da evolução. Uma teoria que revolucionou e unificou o pensamento da biologia. Você vai conhecer a teoria de Darwin, um naturalista que viveu no século XIX. Ele constatou que havia características diferentes entre indivíduos da mesma espécie. Você vai entender por que a seleção natural é o princípio básico que fundamenta a teoria de Darwin. Ainda nesta teleaula, você vai conhecer o neodarwinismo, uma outra teoria que explica a variabilidade genética através de vários mecanismos, entre eles, mutação e recombinação genética. Pode-se dizer que após a teoria da evolução, a biologia nunca mais foi a mesma. As preocupações da humanidade com explicações sobre a diversidade das espécies datam da Grécia Antiga, mas até o final do século XVIII, acreditava-se que as espécies não se modificavam e que seu número era fixo. Foi com o trabalho de um jovem naturalista chamado Charles Darwin, que viveu na Inglaterra entre 1809 e 1882, que todas essas crenças se modificaram. Darwin tinha apenas 22 anos quando subiu a bordo do navio inglês HMS Beagle e iniciou uma viagem que durou 5 anos. Durante a jornada, coletou vários exemplares de animais, plantas e fósseis e fez observações sobre as diferenças que encontrava entre indivíduos da mesma espécie. Darwin terminou sua viagem em 1837, convencido de que as espécies se modificavam. Mas como é que elas mudavam? Bom, Darwin teve que ir atrás de mais dados e informações. Darwin começou a estudar detalhadamente os animais domésticos e concluiu que as raças de organismos domésticos, como galinhas, pombos, etc., foram criadas pelo homem que escolhia os indivíduos para cruzamento. Isso até eu aprendi lá no sítio do tio João, que todo criador de animais escolhe os que ele quer que se reproduzam para conseguir raças e variedades que interessam economicamente, né? E isso se chama seleção artificial. Mas quando Darwin constatou, que as raças, as espécies se modificavam artificialmente, começou a se perguntar, e na natureza, como é que as espécies mudam? Aí, para resolver essa questão, ele passou a estudar os fósseis. E então, você sabe o que é um fóssil, Flávio? Eu acho que uma explicação vai bem. Um fóssil é qualquer vestígio petrificado de um ser vivo que já habitou o nosso planeta. Uma pegada, uma folha, um pedaço de osso. O estudo dos fósseis nos permite reconstituir a forma, o tamanho e até os hábitos dos organismos do passado. Com a comparação dos fósseis de diferentes camadas geológicas, Darwin concluiu que os seres vivos vinham se modificando ao longo do tempo e que algumas características de animais extintos continuavam existindo em animais atuais. E ainda que as camadas mais recentes mostravam fósseis de organismos mais parecidos com os seres viventes. Por exemplo, na Patagônia, extremo sul da América do Sul, encontraram fósseis de um mamífero gigantesco, muito parecido com o nosso tatu. Então, a partir dos estudos dos fósseis, pode-se tirar algumas conclusões. Olha aqui essa figura de pegadas de dinossauro. O dinossauro era bípede ou quadrúpede? Bípede, né, pai? É só ver as pegadas. Certo. E aqui, olha. Um tigre dente de sabre. Ele era herbívoro ou carnívoro? Eu imagino que ele era carnívoro, mas não sei dizer por quê. Olha só.
o tamanho dos dentes caninos do bicho, Flávio. Hã? É possível que ele tivesse dentes desse tamanho para se defender ou alcançar uma presa. Ah, é mesmo. Precisa observar com atenção e levantar as várias hipóteses, certo? Certo. Além de seus conhecimentos e observações, Charles Darwin estudou também trabalhos publicados por outros pesquisadores da época. Em 1838, conheceu a teoria de Malthus sobre crescimento populacional. Malthus dizia que o potencial de reprodução da população humana é infinitamente maior do que o poder da Terra de produzir os meios de subsistência, e que se uma população não encontrasse obstáculos ao crescimento, não haveria como todos sobreviverem. O que chamou a atenção de Darwin foi que Malthus imaginava que a humanidade estava submetida à mesma lei que as demais espécies. Quer dizer, as populações poderiam crescer muito rapidamente. Só que isso não acontecia na prática. Daí veio a ideia da luta pela vida. Como criadores de animais, fazendo seleção artificial, a natureza deixava sobreviver apenas os indivíduos mais aptos para a vida. Era a seleção natural. As populações não poderiam crescer demais, pois o meio agia sobre elas, selecionando apenas os indivíduos mais adaptados a ele. Seleção natural. Teoria de Darwin. Seleção natural é isso. Acabam sobrevivendo às condições do meio só os indivíduos resistentes selecionados pela natureza. Isto é, devido à variação existente entre os indivíduos da mesma espécie, é possível que alguns sobrevivam quando há mudança no meio. Os que sobrevivem deixam descendentes e os outros morrem antes disso. O exemplo clássico da teoria de Darwin é o da girafa. De acordo com os fósseis, os ancestrais das girafas tinham um pescoço mais curto. Então, como é que aconteceu a evolução da população de girafas para o pescoço mais longo, como é hoje em dia?